Bem, Amém. pessoal, hoje quero falar a vocês sobre um tema que eu andei lendo e pesquisando com base em algumas soluções que eu tive que resolver aqui em meu distrito. O título de meu sermão é A Disciplina de Deus. Há uma semana atrás eu tive que disciplinar uma jovem de nossa igreja. Cometeu um pecado, se tornou público e o ambiente ficou nocivo. E nós tivemos que disciplinar a líder e tudo. E isso sempre é desgastante para o pastor, para a igreja, para a família, para todos nós, né? E aí eu me perguntei, ah, onde eu posso encontrar uma base bíblica para a disciplina? Porque esse foi um questionamento que foi feito, né? Por que disso e tudo mais e tal. E então eu fui me debruçar sobre esse assunto e quero trazer também a você a importância da disciplina de Deus. Aqueles que não forem disciplinados serão criados como filhos mimados. E o filho mimado, ele nunca progride. Ainda mais, se o filho mimado receber a herança do pai, ele também vai estragar a herança do pai. Ou seja, há um texto, eu vou voltar a Jó, tá? Porque eu estou lendo esse mês o livro de Jó, então não fique cansado, querido irmão, porque eu vou tratar de outro aspecto do livro de Jó. Jó capítulo 5 versículo 17. Jó capítulo 5 versículo 17 diz o seguinte: As bênçãos decorrentes da a correção que Deus dá. Existem bênçãos recorrentes da correção que Deus dá para você. Veja só, bem-aventurado é o ser humano a quem Deus corrige. Jamais despreze, querido irmão, a repreensão de Shaddai, onipotente, do Deus onipotente. Pois ele é quem abre a ferida, mas ele mesmo a trata. Ele fere, mas com suas próprias mãos pode curar. De 6 angústias te livrará, e em 7 tribulações o mal não te molestará. Nos dias de fome e privações, ele te livrará de sucumbir, e na guerra te salvará do poder da espada, da morte. Estarás protegido do açoite da língua, e quando a devastação chegar, nada haverás de temer. Zombarás da devastação e da penúria, e não terás receio dos animais selvagens, pois manterá aliança forte, amizade até com as pedras do campo, cujas feras conviverão em paz contigo. Compreenderás que a tua habitação é segura, visitarás o teu rebanho e contarás os teus bens, e concluirás que nada há que te falte. Também saberás que os teus filhos e netos, bem como todas as gerações a partir de ti, se multiplicarão como a relva que cobre a terra. Descerás ao descanso em tua sepultura em idade avançada, como um feixe recolhido no tempo certo. Já estivemos analisando tudo isso e comprovamos que é assim que acontece. Agora, pois, escuta e aplica esse conselho em tua vida, para o teu próprio bem. Bem, aí depois vem falando no capítulo 6, né? Jó justifica sua dor e lamentação. Hoje eu quero partir do pressuposto do versículo 17, né? Bem-aventurado o homem a quem Deus disciplina. Não despreze, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Jó, capítulo 5, versículo 17. Eu não sei se você já passou por alguma disciplina eclesiástica, se você já foi disciplinado por seu pai. O objetivo é sempre redentivo. O objetivo é sempre salvar. E por isso que, através desse texto da história de Jó, e eu li uma pequena perícope para vocês aqui, o texto sagrado, ele também nos faz aprender que, assim como um pai disciplina e corrige o seu filho a quem ele tanto ama, o Senhor também disciplina o ser humano a quem ele tanto ama. A disciplina, ela é redentiva. A disciplina tem por objetivo ajudar você a ser alguém melhor.
E por isso você precisa, de fato, ter disciplina em tudo aquilo que você faz. Você precisa ter isso. O nosso corpo, por exemplo, à luz do que foi dito aqui pela irmã Suelen, ele precisa de disciplina. Os nossos hábitos precisam ser também hábitos disciplinados. Precisamos também ter disciplina financeira. Precisamos também ter disciplina no nosso tempo. Precisamos também ter disciplina para os nossos filhos, ter disciplina na vida espiritual. E por isso, a cada manhã, você vem aqui no Go Six como uma espécie de disciplina espiritual, buscar a face de Deus, a presença de Deus a cada manhã. A finalidade de você estar vindo ao Go Six todos os dias, a finalidade de você buscar as coisas do Senhor, a finalidade dessa disciplina é nos tornar mais equilibrados. A disciplina é nos tornar mais temperantes em tudo aquilo que nós fazemos. E por isso a importância da disciplina. Hoje eu quero falar a vocês sobre o objetivo dessa disciplina do Senhor, o objetivo da disciplina de Deus na vida humana. A primeira coisa que o texto bíblico nos diz em Jó, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 32, né, a palavra de Deus, ela nos traz, ela nos fala que o objetivo da disciplina é para não sermos condenados com o mundo. Esse é o objetivo da disciplina. Você não ser condenada com o mundo, porque o mundo será condenado. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 32. 11, 32 diz assim, ó. Deixa eu virar mais uma página aqui. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, quando somos disciplinados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos, estamos sendo disciplinados, a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Ou seja, quando Cristo nos disciplina, o objetivo dele, o objetivo de um pai, é não, justamente, não nos condenar junto com o mundo. Por isso a importância de Deus corrigir você. Então perceba, querido irmão, quando eu parto do pressuposto de Jó aqui, talvez alguns problemas que você esteja enfrentando em sua vida, obviamente, como sempre digo, são consequências exclusivas de nossas péssimas escolhas, mas também são formas de Deus nos educar. São formas de Deus nos disciplinar para sermos melhor e não sucumbirmos, não nos perdermos, não sermos condenados com o mundo. Disciplinamos os nossos filhos para que não venham eles a se perder. É melhor, querido irmão, você pegar na mão do seu filho um pouco mais firme e levar para a igreja do que amanhã você ter que pegar na mão do seu filho e tirar da cadeia. É melhor você disciplinar enquanto você pode. É melhor você ter um pouco mais de austeridade sobre determinados pontos que você julga que seus filhos precisam ser corrigidos. Sabe, às vezes, a gente percebe que esse processo de disciplina, se ele não for bem apurado, não for bem trabalhado, você acaba perdendo os seus filhos, você acaba se perdendo. Por isso que Deus dá disciplina. Algumas mães, por exemplo, o filho está indo em bancarrota, o filho não organiza as finanças, o filho, por exemplo, é devasso, e as mães e os pais continuam dando dinheiro para os filhos. Depois de grande, não, eu financio. O cara não resolve a vida dele e eu continuo financiando ele. É uma forma de Deus drenar as suas finanças, porque veja que é preciso ter hábitos disciplinares para as finanças, para o corpo, para a nossa própria vida. E sabendo disso, Provérbios capítulo 3, versículo de 11 ao 12, Salomão, um homem sábio, o homem mais sábio do mundo, ele também fala sobre esse tema de disciplina aqui. Ele diz: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, nem fique chateado, né, da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, talvez você fechar um pouco mais a mão, você ser um pouco mais firme com alguns, é uma forma de educar. E passando por essa situação que passei no meu distrito, na minha igreja, numa igreja nossa, com um líder que precisou ser disciplinado, isso sempre é muito desgastante para o pastor, para a igreja, para a família, para todo mundo, né?
Por que Deus quer fazer isso com algumas pessoas? Porque a disciplina precisa ser feita em diversas áreas da sua vida. O autor bíblico diz: "Pô, meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor. Nem fique chateado, nem fique enfadado com a repreensão, porque o Senhor repreende a quem ele ama." Então, às vezes, algumas disciplinas, alguns problemas que vão vir à sua vida irão vir porque Deus ama você. Se Deus continuar mimando alguns filhos, o irmão continua fazendo coisas erradas, continua indo no sentido contrário, e esse irmão é sempre abençoado e ele não reconhece essa bênção e ele não entende isso, ele está estragando a bênção que Deus está dando. Alguns recebem a bênção do casamento e, porque não sabem cuidar direito, acabam estragando o casamento. Outros estragam os filhos. Outros estragam a saúde, porque a saúde é uma bênção do Senhor. Outros estragam, por exemplo, ali os seus próprios filhos, as suas próprias coisas que Deus dá, os seus próprios bens. Então, Deus não é bobo. Ele não continuará abençoando aquele que faz coisa errada. Sabendo disso, o que acontece? Deus acaba trazendo uma disciplina à vida de algumas pessoas. Problemas vêm à sua porta. Por quê? Porque você não compreende o que estamos tratando à luz de Jó aqui. Hoje eu quero abrir seus olhos para a importância da disciplina de Deus e de você não rejeitá-la. Porque rejeitar a disciplina de Deus é ir mais ladeira abaixo ainda. Já que você caiu e foi ladeira abaixo na sua vida, se você rejeita a disciplina de Deus, você cai mais ainda na lama. Portanto, quando lemos esse texto de Provérbios aqui, porque o Senhor repreende assim a quem ama, assim como um pai ao seu filho a quem ele quer bem, esse é o objetivo, querer você bem. Esse é o objetivo, fazer você dar certo. Hebreus capítulo 12, versículo 11, também nos descreve dizendo o seguinte: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria. Ou seja, a pessoa que é disciplinada na hora não fica alegre com o momento da disciplina, mas de tristeza, porque a pessoa foi disciplinada ali. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado, fruto de justiça. Então perceba que quando você recebe a disciplina, nunca é fácil. Sempre é mais difícil. Puxa vida, ter que ser disciplinado em determinadas áreas da minha vida, ter que ser disciplinado na saúde, ali não vou comer isso, não vou comer aquilo outro, vou ter que caminhar, ter que ter disciplina para todo dia fazer. Alguns fizeram votos no início do ano de que iriam emagrecer, iriam fazer determinadas coisas, mas acabam não fazendo, acabam quebrando sua disciplina. Bem, o que acontece com esses irmãos? Eles acabam recebendo em sua própria carne problemas que Deus permite que venham, não que Deus queira, mas que Deus permite que venha à vida do crente para disciplinar. Então, talvez você, querido irmão, esteja passando por algumas lutas, alguns problemas na sua própria vida, como uma espécie de disciplina de Deus, para que você seja um irmão de mais oração, para que você o busque mais, para que você, como Paulo disse certa vez, né? Eu tenho um espinho na carne. Ele pediu para Deus tirar aquele espinho dele, mas Deus falou: minha graça te basta. Deus não tirou aquele espinho na carne e fez com que Paulo estivesse trabalhando, mesmo com aquelas dores, com uma espécie de disciplina para ele. Perceba, querido irmão, que quando lemos aqui toda a disciplina, de acordo com Hebreus capítulo 12, versículo 11, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, porém traz para você o quê? Fruto pacífico e fruto de justiça. Essa disciplina tem esse objetivo, trazer você e equilibrar você, porque você estava muito distante, muito indo longe do Senhor, e então a disciplina vem para te fazer ser mais equilibrado. Eu ainda falo mais a vocês sobre o objetivo da disciplina de Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 13, também declaram a nós o seguinte: Salomão faz um ensinamento para nós, declarando da seguinte forma: o objetivo principal da disciplina é para que o homem adquira a verdadeira sabedoria e o conhecimento e seja feliz.
Veja que Provérbios, ele deixa claro aqui, querido irmão, que o objetivo da verdadeira sabedoria é fazer o quê? Você ser mais sábio. O objetivo da verdadeira disciplina é fazer você ser mais sábio. Por isso que Provérbios, capítulo 3, versículo 13, deixam claro falando o seguinte: Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e a pessoa que encontra o entendimento. O objetivo principal da disciplina é para que você adquira a verdadeira sabedoria e o conhecimento e que você seja feliz. Então, Deus chama você, querido irmão, determinadas vezes a sua atenção, como hoje o sermão se propõe, chamar a sua atenção para ser alguém mais disciplinado. A disciplina de Deus. Eu vou mostrar agora a vocês, nesses poucos minutos que me restam aqui, alguns homens na Bíblia que foram disciplinados. E veja a grande transformação que houve quando Deus chamou a atenção desses homens. Porque eu já mostrei para vocês o objetivo da disciplina: é restaurar, é abençoar, é fazer você ser feliz, é fazer você ser sábio, fazer você ter conhecimento. Esse é o objetivo do Senhor, redentivo, querer redimir você, salvá-lo. Porém, existem diversos homens na Bíblia que também passaram pelo processo de disciplina. E essas pessoas que passaram pelo processo de disciplina se tornaram pessoas melhores. Vários homens na Bíblia foram disciplinados por Deus. Por exemplo, em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14 e 15, o Senhor já havia feito um pacto para com Davi ali, que caso seus descendentes viessem a transgredir, eles seriam disciplinados, diz a palavra, porém não seriam rejeitados pelo Senhor, pois a misericórdia nunca se apartaria deles. Então, perceba, querido irmão, que Deus iria fazer o quê? Disciplinar os seus filhos, mas não iria deixar com que a misericórdia se afastasse deles. Então, é um fato que a descendência de Davi teve e foi açoitada ali. Tiveram muitos problemas. Mas Deus fez isso por causa do quê? Deus fez isso porque ele queria salvar. E muitas das vezes você vai sofrer algumas coisas, mas Deus quer salvar você. Por isso que 2 Samuel, capítulo 7, deixa eu abrir aqui 2 Samuel, capítulo 7. Versículo 4. Mais uma vez você vai ver na Bíblia gente que foi disciplinada e a sua descendência. Ali, Deus falando: olha, se você, Davi, não corrigir isso, sua descendência vai pagar. É um fato que boa parte dos problemas que nós temos são adquiridos na infância, são adquiridos no passado. Por isso, você precisa entender que passa-se adiante alguns problemas de nossa vida. Veja como a palavra de Deus diz. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14. Eu serei seu pai, e ele será meu filho, mesmo no tempo em que tiver que padecer pela iniquidade dos homens. Eu mesmo o punirei e o açoitarei com o castigo dos humanos, aplicado por intermédio dos homens. Versículo 15: Contudo, jamais retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Então, perceba, irmão, que havia uma promessa a Davi quando ele fosse rei. Olha, se você não me ouvir, você será disciplinado aqui. O texto deixa claro: eu serei como um pai para você e ele será o meu filho, mesmo no tempo em que tiver que padecer pela iniquidade. Ou seja, Deus iria ser um pai de Davi, Davi iria padecer iniquidade se fosse preciso, porque o pai ia dar aquelas palmadas no bumbum ali. Eu mesmo o punirei e o açoitarei, dando castigo lá, com o castigo dos humanos, aplicado por intermédio de homens. Ou seja, Deus iria usar nações, Deus iria usar pessoas para fustigar Israel. E não é isso que aconteceu? E não foi isso que aconteceu diversas vezes? Deus usando nações, como o caso de Nabucodonosor, para fazer o quê? Para ser o juiz de Israel, porque eles haviam abandonado o Senhor. Talvez você esteja passando por alguns problemas e você nem sabe que você está na disciplina do Senhor.
Você nem sabe que esses problemas são formas de Deus salvar você. Por isso, querido irmão, eu sempre digo que às vezes, para algumas pessoas, eu coloco ela no crédito e no débito. O que que eu quero dizer com isso? Tem gente que perdeu a confiança comigo e eu rebaixo essa pessoa no nível mental meu, ela às vezes nem sabe, os irmãos nem sabem, no débito. Quando o irmão, quando a pessoa é direita, honesta e faz as coisas direito, e eu sei que não tem uma segunda intenção, e a pessoa é correta, eu coloco ela no crédito. Ou seja, não, se o ancião tal falou, fulano, não, eu nem entendo bem, mas vamos fazer, vamos seguir aqui, vamos por esse caminho. Se é Beltrano, porque ele tem crédito comigo. Essa pessoa tem crédito. Ela já teve várias coisas que ela fez que demonstrou ali que é uma pessoa sábia, entendida, que compreende as coisas, quer levar a igreja para um processo de melhoria. Agora, quando a gente sente que não é direito e você não pode ser bobo, eu estou ensinando aqui para você a questão da disciplina do Senhor. Quando você percebe que tem gente que quer passar a perna em você, que é enrolão, gente que não é direita, não é certa, você rebaixa essa pessoa para o débito. Tipo assim, olha, eu só vou falar com essa pessoa se eu tiver uma testemunha. Eu só vou fazer isso aqui se eu tiver assim, assim, assado. Essa pessoa foi reduzida ao débito. Ou seja, só paga à vista com essa pessoa, porque ela já não tem crédito para eu poder falar e, e não ter nada precavido. É um fato, irmãos, que muitos acabam sendo muito bestas, e essa é a palavra mais certa mesmo. Por quê? Porque algumas pessoas que deveriam estar no débito, você ainda coloca no crédito e vez após outra você é enxovalhado por isso. Vez após outra você passa vergonha. Às vezes isso acontece com um filho seu, você passando vergonha de determinadas coisas. Você está na velhice agora, você está numa idade que você não deveria estar passando por isso, e você fica passando esse tipo de vergonha. Por quê? Porque você ainda fica confiando, ainda fica colocando crédito ali, quando que você deveria ter colocado no débito. Às vezes você faz isso com algum parente. Puxa vida, você já viu que esse parente é traíra, você já viu que esse parente é ruim, você já viu que ele fala mal de você por trás, você já viu que ele faz isso, faz aquilo outro, e você ainda continua colocando ele no crédito. Quando que você deveria ter colocado ele no débito? Estava conversando ontem com um empreiteiro que vai fazer uma construção em nossa igreja, e o irmão dele caiu do telhado da igreja e espocou a cabeça no chão, quebrou lá, morreu dentro da igreja. E eu, pô, cadê o Edivaldo e tudo, perguntando para ele. Ah, pastor, lá na igreja tal, é uma igreja nossa. Depois que eu fiz aquele serviço para o senhor, fui, meu irmão, o senhor sabe como ele é, sempre estourado, sempre não sei o quê. O ajudante não fez direito, ele subiu no andaime lá em cima e caiu lá de cima e não teve o que fazer, morreu aqui mesmo. Passou mais uns dias lá, mas já não tinha mais o que fazer. E aí ele contando com uma dor no coração e tudo, que era uma empresa familiar, não, como é que é o nome? De sociedade, ele e o irmão, né? Ele conseguia os serviços, o irmão trabalhava e tal, e era de sociedade. E quando o irmão morre, ele tem que pagar todas as contas sozinho, inclusive a conta do irmão. E aí então, o filho desse irmão, ele contando para mim, colocou ele na justiça. Aí falou: pô, meu sobrinho, pastor, me colocou na justiça. Tive que pagar aquilo que não tive, vendi meu carro. Aí contando toda a história, as lutas que ele estava enfrentando, porque ele foi e colocou o primo dele, o sobrinho dele, no crédito, pensando que o sobrinho ia fazer porque é parente, não sei o quê e tudo mais e tal. Só que ele já havia demonstrado diversas vezes que ele não era certo. Pegou dinheiro do pai, fez coisa errada, fez um monte de coisa. E talvez, irmãos, e ele quase chorando ali na minha frente, o Pedro orou por ele, eu também, o Eduardo orou por ele, a gente orou ali por ele. Ele estava com o coração angustiado, entrou num processo depressivo depois de perder o seu irmão, que era seu amigo, moravam um de frente para o outro e tudo. Ele contando a história para gente e meu coração pesando. E ele falando ali da angústia que toda a família se voltou ali contra ele, porque o sobrinho dele fez essa cama de gato, né, para pegar ele ali. É um fato, irmãos, de que para algumas pessoas você vai precisar colocar no débito, porque algumas pessoas estão no crédito na sua vida e só enrolando você.
só fazendo mal a você e você não está percebendo isso. Compreenda que a disciplina de Deus é para colocar você no débito. A disciplina do Senhor é para redimir você, é para te ajudar. E você, ao colocar algumas pessoas no débito, é para ajudar essa pessoa também. Para que você não faça e não deixe ela ser mais enrolada ainda. Não deixe seu filho ser mais enrolado e ir para mais distante. Às vezes, alguns pais ficam passando a mão na cabeça e não sei o quê, e não quebrando a crista do filho. É um fato de que quando lemos aqui a história de Davi, Deus falou para ele no dia da inauguração, quando ele ia ser rei. Olha aqui, né? A promessa de Deus a Davi, no capítulo 7. Deus falando: olha, eu vou ser como um pai para ti e vou te açoitar quando for preciso. Vou impugnar você. Eu mesmo punirei você, açoitarei você com castigo humanos, mas também não vou esquecer da promessa de salvar a sua família. Mas eu vou ser um pai. Então, é um fato, queridos irmãos, que a misericórdia do Senhor nunca se apartaria dos seus filhos, mas Deus, ele seria como um pai. Por isso a importância de não rejeitar o Senhor. 2 Samuel, capítulo 12, versículo de 1 a 25, não vou ler porque o tempo não me permite. O próprio Davi foi disciplinado pelo Senhor, porém com uma grande dose de amor. É um fato de que o capítulo 12, né, a gente passa mais algumas páginas. Deus disciplina, Deus manda Natan repreender Davi por causa do erro dele. O bebê morreu, vocês sabem da história de Betseba, que ele vai lá, ele tem problema ali com a moça, e aí então ele pega essa moça, esposa do general, de um dos generais dele, ele manda esse camarada para frente da batalha para morrer ali. Ele faz uma coisa absurda. E Natan vai lá e dá uma cajadada nele ali. Eu não vou ler aqui, mas perceba que a disciplina do Senhor foi dada a Davi, mas com grande amor. Deus dá disciplina para nós, com o objetivo de nos redimir, mas Deus o faz com amor. É um fato, irmãos, que Jonas, um outro camarada que também foi disciplinado pelo Senhor, a desobediência de Jonas de sair do local onde Deus tinha mandado ele é um profeta de Deus. Deus mandou ir para Nínive, Jonas não foi, então Deus fez o quê? Disciplinou o cara. E a forma de Deus disciplinar, o Senhor usou de misericórdia ali com Jonas e deu a ele uma segunda oportunidade. Isso está relatado em Jonas capítulo 3, versículo de 1 ao 10, Jonas capítulo 1, versículo 17 e Jonas capítulo 2, versículo de 1 ao 10. Eu não vou ler porque o tempo não me permite, irmãos. Mas perceba que quando Deus coloca Jonas dentro da barriga daquela baleia ali, é uma forma de Deus fazer o quê? Disciplinar Jonas. Ele fica ali dentro da barriga da baleia. Deus está fazendo o quê? Disciplinando Jonas. Outro momento, quando ele está debaixo daquela aboboreira, né? Aquela planta lá, aquela árvore, e aí então a árvore seca e ele morrendo de angústia porque o sol era escaldante, ele estava ali preso naquele momento. Puxa, ele teve dó da árvore que Deus queimou ali, que Deus secou. E aí Deus pergunta: Poxa, Jonas, quem é você de verdade, hein, Jonas? Você tem dó de uma arvorezinha dessa que eu posso fazer a qualquer momento, mas você não teve dó da nação inteira? E aí termina o livro de Jonas, né? Termina mais ou menos nisso daí, porque não, o livro de Jonas não mostra a resposta de Jonas para o Senhor diante disso daí. Sabe, irmãos, Deus tem que disciplinar você. Deus tem que nos disciplinar para sermos pessoas melhores. E é um fato de que eu mostro para você aqui alguns homens que foram disciplinados. Por fim, eu termino declarando a vocês Apocalipse capítulo 3, versículo 19. O período que estamos vivendo. As 7 igrejas da Ásia Menor representam 7 períodos da cristandade no mundo. E o último período da cristandade é chamado de período de Laodiceia, a igreja de Laodiceia. E aqui Deus fala para a igreja de Laodiceia o período da era cristã que vivemos hoje. Qual é? Nós somos ricos, temos Bíblia, não somos perseguidos, temos todas as coisas, mas porém não somos nem quentes nem frios. E aí Deus fala: olha, eu estou a ponto de vomitar-te. Veja o que a palavra de Deus diz: eu repreendo e disciplino a quanto amo.
Sê, pois, zeloso e arrepende-te, diz a palavra. É um fato, irmãos, de que Deus dá uma declaração à igreja que vive hoje. Eu repreendo você e disciplino você a quanto amo. Eu faço isso na mesma medida que eu amo vocês. E é um fato que é preciso ser zeloso, é preciso ali se arrepender dos pecados. A gente está levando a vida, muitos estão levando a vida não de forma séria. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Alguns declaram à luz dessa música popular. Outros vivem ali, vou viver somente o hoje. Vou viver somente essas coisas, não lembrando que teremos o dia do amanhã, não lembrando que teremos a manhã gloriosa, não lembrando que o que fazemos aqui impacta nas coisas do céu. Por isso, queira, querido irmão, a disciplina do Senhor. Peça a Deus, Senhor, se for necessário, me corrija para fazer a tua vontade, porque quero ser um instrumento bom nas suas mãos. Quero ser um instrumento útil. E se eu estou enferrujado, se eu estou com algum problema, que o Senhor me corrija. Não corra da correção do Senhor. Não fuja, não rejeite a correção do Senhor. Por quê? Porque o texto bíblico nos diz: seja, pois, zeloso, seja, pois, aprimorado, seja, pois, correto. Seja você agora um irmão que entende, seja você zeloso e arrependa-se. Arrependa-se de seu erro, de seu pecado. Por quê? Porque Deus disciplina, ele repreende a quanto ama, na mesma medida que ama. Você acha que Deus ama muito você? Então Deus vai precisar corrigi-lo, porque ele o ama. Por isso, nós, quando lemos essa história de Jó aqui, e eu trouxe a vocês à baila mais um texto de Jó, bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina, não despreze, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, Jó capítulo 5, versículo 17, eu percebo que essa disciplina de Deus, e que foi dada a Jó, um instrumento de Deus com amor e misericórdia foi dada a ele, como você viu que foi dada a muitos outros também, como é dado também à igreja que vive no período de Laodiceia. Eu quero que você também avalie que, quando lemos essa questão do instrumento de Deus, da disciplina como instrumento de Deus, Deus visa o nosso próprio bem e não o nosso mal. Deus visa o fim de nos dar aquilo que desejamos. Como diz Jeremias capítulo 29, versículo 11. Deus quer dar o fim que nós desejamos. Qual o fim que você deseja? Não é ser salvo? Qual o fim que você deseja? Não é andar bem? Não é ser feliz? Não é esse o fim que todo mundo deseja? De ter qualidade de vida, de ter prosperidade, de ter coisas boas? Deus quer dar o fim que desejamos. Esse fim que nós desejamos, Deus quer dar. O problema está que algumas pessoas no processo que querem esse fim, elas vão pelo caminho errado. Então Deus tem que dar disciplina, dizer: não, filho, você não quer ser uma pessoa boa, você não quer ser uma pessoa próspera, você não quer que seus filhos, seus netos sejam bênção, você não quer que as coisas deem certo para você, então eu estou corrigindo você, meu filho. Eu estou dizendo, volte para cá. E aí então, lembre-se que o Salmo 23 diz que que a tua vara e o teu cajado me consolam. É um fato, irmãos, que a vara e o cajado do bom pastor era tanto para poder puxar a ovelha fujona, quanto mantê-la no caminho certo. Se fosse preciso, lembre-se do que acontecia lá no Antigo Testamento: quebra-se a perna da ovelha fujona. Então, Deus disciplina a ovelha fujona, quebrando a perna dela, quebrando a crista. Para quê? Para que a ovelha que fique mais manca, ela não morra porque o leão, porque o lobo vai pegar, mas que ela se mantenha no aprisco. E se for necessário, Deus vai disciplinar você. Por quê? Porque ele o ama. Que Deus ajude você, que você entenda a mensagem de hoje, que não é uma mensagem tão gostosa de se ouvir, mas é uma mensagem necessária para dizer a você que Deus ama você e ele te quer bem. Para dizer a você que a disciplina, tanto essa eclesiástica que fiz e que é o subproduto desse sermão, e eu estou trazendo a vocês, a disciplina é redentiva, mas a disciplina pessoal também é redentiva. Deus quer que você dê certo, como um pai que ama o filho. Que Deus abençoe você, que o Espírito Santo esteja sobre sua vida e que você compreenda e aceite as disciplinas do Senhor sobre vossa vida. Bem, vamos orar nesse momento. A irmã Suelen estará orando. E enquanto a serva do Senhor estiver orando, eu quero que você se una a nós também, buscando a presença do Senhor e entendendo a disciplina de Deus. Vamos orar.
Amém. Querido Pai que estás no